2, pessoal. Carpe diem. Essa expressão quer dizer alguma coisa para você? Você já escutou essa expressão antes? Provavelmente sim. E o que é carpe diem? Traduzindo de uma maneira mais popular, aproveite o dia. O que essa expressão tem a ver com o barroco? Tem tudo a ver. O homem barroco, ele pensava na efemeridade da vida. Uma coisa efêmera, uma coisa que acaba do nada, como a espuma de uma onda do mar. Quando ela quebra, chega na areia, tem aquela espuma, do nada a espuma se dissolve. Outra coisa efêmera, uma bolha de sabão tão sensível e do nada ela desaparece. Então, o homem barroco, ele sofria. Sofria por quê? Porque ele pensava, a vida é curta, eu tenho que aproveitar, um dia eu vou morrer, todo mundo vai morrer, isso é um fato, mas o que vai ser depois da morte? Eu acredito naquilo que a religião ensina, ou eu acredito naquilo que a razão ensina? Eu serei apenas um corpo que vai se decompor. A gente se coloca no lugar do homem, do artista que viveu essa época e imagina o turbilhão de ideias que se confundiam na cabeça dessas pessoas. Por isso, a antítese, voltando ao que eu falei no outro vídeo, vai ser a figura que mais vai aparecer em todas as composições barrocas, seja na poesia, seja na prosa. O barroco não é um estilo, como eu disse a vocês, muito fácil. A gente tem que ter uma atenção redobrada na nossa leitura para entender tantas figuras de linguagem que os escritores utilizam. Aqui no Brasil, como eu disse, o barroco acontece na Bahia com muita força, na época da cana-de-açúcar. O governo tinha sua sede na Bahia. E nós vamos ter dois grandes nomes no barroco baiano, o padre Antônio Vieira e o poeta Gregório de Matos Guerra. O padre Antônio Vieira era português, mas ele passou grande parte da vida dele aqui no Brasil. Era uma pessoa de tanto valor que ele é estudado tanto no barroco português como no barroco brasileiro. Esses dois foram os mais importantes. Não quer dizer que o barroco não tenha tido outros artistas, é claro que teve. E o barroco também teve um destaque muito grande na escultura e na pintura, apesar de que alguns artistas de estilo barroco, eles vão viver no próximo século, mas mantendo as características dessa escola, a escola barroca. Sobre o padre Antônio Vieira, o que nós podemos falar? O padre Antônio Vieira era um homem muito culto, e que quando veio para o Brasil, ele teve um trabalho muito especial com os índios. Ele defendia os índios, então ele batia de frente com aqueles grandes fazendeiros, produtores de cana-de-açúcar. E o padre Vieira, ele tinha o hábito de fazer críticas até à própria igreja. Ele era um padre, mas ele criticava muita coisa dentro da igreja, a postura de determinados padres, o sermão da 60ª, que é um dos mais importantes sermões do padre Antônio Vieira, faz uma crítica à maneira como os padres faziam os sermões. Era para o povo não entender nada. E o padre Antônio Vieira não se conformava que um pastor, que no momento do sermão deveria interpretar para o povo, explicar para o povo a palavra de Deus, só complicasse. As pessoas não entendiam, saíam da igreja
e nada havia sido acrescentado. Na obra do Padre Vieira, o grande destaque é para os sermões, mas ele também publicou algumas cartas, textos muito didáticos sempre, e foi um escritor assim fabuloso. O grande Fernando Pessoa, poeta português, o maior de todos os tempos, chamou o Padre Antônio Vieira de imperador da língua portuguesa. Era um homem tão culto que, quando foi, num determinado momento da vida, perseguido pela Inquisição, ele próprio fez a defesa dele e ele conseguiu a absolvição. Ele tinha o dom de fazer sermões e de ensinar por meio desses seus sermões. Mais adiante, numa outra aula, quando nós falarmos sobre o cultismo e o conceptismo, que são características do barroco, vocês vão entender como o Padre Vieira fez um uso assim abençoado do cultismo, aliás, do conceptismo, nos sermões que ele escreveu. Sobre Gregório de Matos, o que nós podemos falar? Gregório de Matos Guerra era um baiano, ele teve uma educação na Europa e, quando voltou da Europa, voltou com todo esse pensamento barroco. E, chegando aqui no Brasil, se dedicou à escrita de poesia. Ele era um adepto do cultismo, uma característica que nós também vamos ver nas próximas aulas. Sobre o que o Gregório de Matos, sobre o que a obra dele falou? Podemos dividir em 3 partes. Ele escreveu algumas poesias lírico-amorosas, lógico, exaltando a mulher, comparando a mulher a um anjo, falando da beleza da mulher, das qualidades da mulher. Essa é a poesia lírico-amorosa. Gregório de Matos também teve a sua poesia sacra. A poesia sacra, a poesia religiosa, geralmente tinha como tema o pedido de perdão. E Gregório de Matos tinha muito pelo que pedir perdão, porque ele era um boêmio, ele passava as noites na farra, bebendo com mulheres, fumando. Então, de manhã, ele tinha a vontade de pedir perdão a Deus. Olha a contradição. De madrugada eu peco, de manhã eu peço perdão. Mas o que fez Gregório de Matos receber o apelido de Boca do Inferno, e ele é conhecido por esse apelido, foram as poesias satíricas. Nas poesias satíricas, Gregório de Matos pegava pesado. Ele criticava, ele não poupava ninguém, ele criticava o governo, ele criticava a sociedade, ele criticava a igreja, e chegou ao ponto de, em algumas poesias, ele até fazer uso de palavrão, fazer uso de linguagem de baixo calão, citar nomes, e não estava nem aí. Daí veio o seu apelido, Boca do Inferno. Hoje, pessoal, mais tarde, na hora do nosso hangout, eu quero comentar com vocês, ao ler e comentar alguns trechinhos de poesias do Gregório de Matos e de sermões do Padre Antônio Vieira. Eu espero que chegue todo mundo no horário. O terceiro ano tem sido frequente, né? Chega no horário, mas nesse hangout eu preciso de participação. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Vamos ler, vamos nos divertir com poesia, vamos nos divertir com os textos barrocos, e à medida que características forem aparecendo, a gente vai acrescentando. Se der tempo também, fazendo marcações aqui na apostila daquela parte da matéria que é mais importante que vocês gravem. Mesmo a gente sabendo que o Enem e o vestibular, eles vão colocar trechos e vocês, depois de ler os trechos de algumas obras, irão interpretar
irão encaixar as características que a gente aprende aqui nessa parte teórica. Então é importante que a gente leia, que a gente comente, que vocês deem opinião, tá bom? Esse módulo 11 vai continuar no nosso próximo encontro. Tem muita coisa para ser falada. E nesse momento eu só lamento que eu tenha que falar numa videoaula e não na sala de aula, onde eu teria já como interagir com vocês. Mas vamos procurar essa interação na hora do Hangout, tá, pessoal? Tem lá uma atividade que é daqui da apostila para vocês realizarem, como sempre, e mais tarde, então, a gente se encontra, tá bom? Um beijão, vamos que vamos!